Easy. Oi meninos, tudo bem? Bom dia, que é o professor Paulo Henrique, de Biologia 2, e hoje a gente vai continuar a falar um pouco sobre vírus. E nós vamos focar hoje em uma virose muito importante, muito falada, que é a AIDS. A AIDS, conhecida como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ela é uma doença causada pelo vírus HIV, que é um retrovírus. Lembra da nossa aulinha que eu já disponibilizei para vocês? Ele pega o RNA, com base nele, produz um DNA viral, para então integrar o DNA da célula e produzir novos vírus. Esse vírus HIV, que é um retrovírus, como é que ele surgiu? Inicialmente tinha o vírus SIV, que já era um retrovírus. Ele já tinha essa enzima transcriptase reversa. Quando esse vírus entra em contato com o ser humano, há algumas modificações em algumas proteínas, uma muito importante, que é chamada de fusina, que está ligada com os receptores da célula TCD4, que é uma célula do nosso corpo muito importante lá do nosso sistema imunológico. Porque essa célula TCD4, chamada de célula auxiliadora, que ela vai reconhecer um agente patogênico. Então o que acontece? Esse vírus agora modificado, que sofreu modificações, sofreu mutações, agora chamado de HIV, ele começa a parasitar esse tipo de célula. Qual é o grande problema? É o seguinte: quando um agente patogênico, seja um vírus, uma bactéria, um protozoário entra no corpo, quem vai detectar esse vírus, esse protozoário, essa bactéria, vai ser o linfócito TCD4, esse linfócito auxiliador. Só que o vírus HIV, ele acaba parasitando justamente essa célula. Quando ele parasita e entra na etapa lítica, ele começa a destruir esse CD4, começa a destruir esses linfócitos e a nossa imunidade cai. Cai por quê? Porque as células que deveriam reconhecer os agentes patogênicos não vão estar mais disponíveis. Então vamos lá, é importante lembrar que o vírus HIV, ele é um retrovírus, certo? Ele vai parasitar os linfócitos TCD4 e o grande problema é que ele diminui a imunidade das pessoas. Mas falando um pouco da história desse vírus, Como é que começou a dar um boom desse vírus e o desenvolvimento da AIDS? Galera, começou mais ou menos na década de 80. Na década de 80 teve um boom de transmissão desse vírus HIV, causando a AIDS, principalmente em profissionais do sexo e na população homoafetiva. Por muito tempo, essa doença ela foi chamada de peste gay ou doença do homossexual, tá? Isso hoje não procede. Nós sabemos que hoje qualquer pessoa, tá? Ela pode entrar em contato com o vírus HIV e pode desenvolver a AIDS. Professor, mas por que no início era tão vinculado a essas pessoas? Porque o vírus HIV, ele é transmitido basicamente, tá? Assim, claro que existem outras formas, por relações sexuais, seja sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, ele é transmitido por vias sexuais. Desse modo, muitas pessoas homoafetivas foram contaminadas na época. E outra coisa, na década de 80, tinha muitas pessoas que recorriam a transfusões sanguíneas porque tinha hemofilia, que é uma doença que tem um probleminha de coagulação. E aí, quando ia lá na transfusão sanguínea, acabavam pegando o vírus HIV, porque não sabia que ele ficava nesse sangue. As pessoas pegavam sangue de uma pessoa contaminada e passava para outra, e aí gerava esse tipo de problema. Então vamos entender uma coisa, meninos: AIDS não tem cara, não tem cor, não tem sexo, não tem idade. O único método hoje que é 100% eficiente contra o vírus HIV, quase 100%, digamos assim, seria a camisinha. Então, usem camisinha, é muito importante. Agora, olha só, galerinha, quando a gente fala aqui da AIDS, temos que lembrar algumas coisas. Seguinte, essa doença, quais são as características dela, Como é que a gente vai identificar quando a pessoa ela está com AIDS ou ela está só com HIV? Por favor, vamos ver no próximo slide. Olha só, o HIV ele é um retrovírus, é um vírus causador da AIDS, causa queda na imunidade devido ao fato do vírus HIV destruir justamente os linfócitos TCD4. Desse modo, o corpo não consegue combater uma outra infecção. Tudo bem? Quais são os sintomas? Gente, na maioria das vezes, acaba que a pessoa não tem os sintomas logo de cara, ela é assintomática. Tudo bem?
Só que os sintomas iniciais são muito parecidos com a gripe. Claro que isso vai avançando, vai piorando. É uma febre que não passa, é uma dor no corpo que, né, se perdura ali por 5 dias, uma semana, 2, 3 e vai aumentando. Então aí você consegue perceber que tem algo errado, que tem alguma coisa que precisamos avaliar, certo? É transmitido pelo sêmen, como eu falei, por relações sexuais, secreção vaginal, sangue, transfusão sanguínea ou pelo leite materno. Pessoal, outra coisa também, na década de 80 teve um aumento considerável do número de casos de AIDS. Por quê? Porque as pessoas, ao usar drogas injetáveis, compartilhavam seringas. Então, o compartilhamento de seringas também favoreceu a transmissão desse vírus HIV, certo? Agora, olha só, gente. A gente tem aqui um pequeno gráfico que ele mostra a fase aguda, fase crônica e a fase de AIDS. O que seria isso? Pessoal, esse aqui de azul é a quantidade de linfócitos CD4. Os linfócitos que reconhecem os agentes patogênicos e que vão estimular o seu corpo a produzir anticorpos. E essa curva aqui de vermelho, essa linha vermelha, é a quantidade do vírus HIV. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa X entra em contato com o vírus HIV. Nesse momento em que ela entra em contato com o vírus HIV, ele vai parasitar os linfócitos CD4, que está ali uma grande quantidade no seu sangue. Se eu tenho uma quantidade grande de células para serem parasitadas, a carga viral começa a aumentar de forma muito rápida, certo? Então você tem aqui um aumento grande dessa carga viral, ok? E percebam, quando atinge um número grande dessa carga viral aqui, a quantidade de linfócitos CD4 começa a diminuir. Mas depois de um tempo, pessoal, entra na fase crônica. O que seria essa fase crônica? Mais ou menos quando o vírus está se reproduzindo, mas ele não está destruindo tantos linfócitos CD4. Ele está ali se reproduzindo, passando adiante, mas não é uma diminuição considerável nos linfócitos CD4. O grande problema é quando a etapa lítica desse vírus é tão grande, que ele se reproduz de uma forma tão rápida, tão alta, que ele vai começar a destruir os linfócitos CD4. No momento em que eles começam a destruir os linfócitos CD4 e liberar muito vírus, olha o que acontece aqui. Eu tenho a minha fase de AIDS. O meu sistema imunológico já era. Os meus linfócitos CD4 praticamente foram destruídos. E a minha carga viral altíssima. Desse modo, se o meu sistema imunológico está tão debilitado, se ele está tão ali destruidinho, acabadinho, ele não consegue reagir a uma infecção simples. Imagine que essa pessoa X, ela nesse momento aqui, ela entrou em contato com o vírus influenza, o vírus causador da gripe. Ela vai conseguir combater esse vírus? Não, não vai conseguir. Por que não? Porque eu não tenho uma resposta imunológica aqui. Ou a minha resposta imunológica ela é muito fraquinha e eu não consigo combater o vírus. Então, nessa fase, chegam as doenças oportunistas. Quais doenças? Uma gripe, certo? Uma tuberculose, um tétano, qualquer doença desse tipo. Ou até mesmo o surgimento de um câncer. Ah, professor, então aqui pode levar a pessoa à morte? Pode. Então, vamos pensar, se a gente conseguir controlar a replicação desse vírus, certo? A gente consegue impedir que avance para a fase de AIDS? Provavelmente, como nós vamos ver nas próximas aulas, certo? Um beijo, assista o próximo vídeo.